Olá, uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta, apresentar um vídeo para tratar hoje do tema temor da morte, dando sequência à temática anterior, na qual nós falamos da descrição da morte e falamos lá que as crenças ocidentais ainda nos ensinam que nós podemos ir para o céu ou para o inferno de acordo com as nossas atitudes, com o nosso comportamento aqui na Terra, e que indo para o inferno não tem mais jeito, lá a gente vai ficar para sempre, e que indo para o céu nós vamos ficar em permanente beatitude. Isso nós aprendemos nas crenças ainda que cristãs nos dias de hoje. Mas para a gente falar sobre esse assunto, esse material, eu apanhei lá no livro Céu e Inferno e nós vamos começar questionando quais as causas do temor da morte. Os espíritos, eles nos lembram que, na verdade, o homem, seja qual for a escala de sua posição social, desde selvagem, ele tem o sentimento inato do futuro. A sua intuição lhe diz que a morte não é a última fase da existência e que aqueles cuja perda lamentamos não estão irremissivelmente perdidos. A crença da imortalidade ela é intuitiva e muito mais generalizada do que a crença no nada. Poucas pessoas dizem, morreu, acabou. Né? Entretanto, apegados às coisas terrenas, o medo da morte ainda faz parte dos sentimentos do homem. E esse temor, dizem os espíritos, é muito bom, é bom. Ele vem da verdadeira, ou melhor, vem da sabedoria da providência divina. Dá ao homem o espírito de conservação. Não só ao homem, acrescento eu, mas também aos demais viventes. O homem sem esse temor, desconhecendo ou temendo as condições da vida futura, poderia se entregar que se entrega a esse espírito de conservação. Né? Não fosse esse temor, então, diante das dificuldades, elas não são poucas, os dias são difíceis, o homem deixaria prematuramente, quiçá pelo suicídio, a vida, ou se entregaria às futilidades, negligenciando o trabalho terreno que deve servir ao seu próprio adiantamento. Assim, dessa maneira, é que numa escala ascensional, nos povos primitivos, o futuro era uma vaga intuição. Né? Mais tarde, se tornou uma simples esperança e, finalmente, uma certeza, apenas atenuada pelo secreto apego à vida corporal. E à proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. E uma vez esclarecido da sua missão terrena, aguarda-lhe o fim, calmo, resignado e sereno, diziam os espíritos. A certeza da vida futura, ela dá ao homem outro curso às ideias, outro fito ao trabalho, outro foco ao trabalho. Antes dela, nada que não se prenda ao presente. Depois dela, tudo pelo futuro. Entretanto, sem desprezo pelo presente, porque sabe que o futuro depende da boa ou da má direção que se dê aos dias que correm, ao presente. A certeza de reencontrar seus amigos depois da morte, de reatar as relações que tivera na terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente em inteligência, perfeição, dá à criatura paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. A solidariedade entre vivos e mortos, ela faz ao homem compreender a que deve existir na Terra, onde a fraternidade e a caridade têm desde então um fim e uma razão de ser, no presente como no futuro. E é dessa maneira, para libertar-se do temor da morte, é necessário poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota, da parte do espírito encarnado, um tal ou qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria, da vida física. O temor da morte, então, ele decorre da noção insuficiente da vida futura, embora denote o homem também a necessidade de viver e o receio da destruição total. Igualmente, estimula o homem um secreto anseio
pela sobrevivência da alma, pelo progresso, velado, ainda que pela incerteza. Então, é de se argumentar, para finalizar essa argumentação, que Deus não cria para destruir logo em seguida. A destruição que nós enxergamos, ela é mera aparência, em razão da nossa ignorância sobre as coisas de Deus, Ela é, na verdade, uma ocorrência natural. A morte é uma ocorrência natural pela transformação das coisas, com vistas ao fim elaborado por Deus. Porque Deus não faz experiências, vai dar certo, não vai dar certo. Ele tudo cria para o progresso de suas criaturas. O nosso Chico Xavier, ele afirmava que tudo tem seu apogeu e seu declínio. É natural que seja assim, afirmava o Chico. Todavia, quando tudo parece convergir para o que supomos o nada, eis que a vida ressurge, triunfante e bela, dizia o Chico. Novas folhas, novas flores, na infinita bênção do recomeço. A morte, portanto, não existe para o espírito. E o corpo, com o afastamento do espírito, perde sua condição inteligente e volta ao seio da natureza. Assim, a morte não tem para o espiritismo o significado que os homens e as crenças ainda dão a ela. Compartilhe aí o nosso vídeo com seus amigos espíritas, que se não leram a literatura espírita, especialmente as obras fundamentais do espiritismo, a codificação espírita, possam ter despertado em si, então, esse interesse e buscar lá na literatura espírita todo o significado da vida e da existência imortal que Deus deu a nós outros. E vamos adiante.